Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos estudando o livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles. Estamos no primeiro capítulo. O título do nosso tema de hoje é Solidão. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos os quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Exameiam, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção, a qual outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas convivências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada para deter-se em labores e em benefício de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, com a unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo o panegírico dos grupos vitoriosos, esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo em que sepulta os valores do idealismo sob o retumbante cobertura de insensatez e do oportunismo. Sem ideal, mumifica-se. O ideal é-lhe de vital importância como o ar que respira. O sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado, para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no calendoscópio mágico do mundo fantástico, considerando-se fracassado e recua para a solidão em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante, no comportamento social, receber e ser recebido, como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de se não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Até aí tá bom, Iracema. Uma página, né? Para nós podermos degustar o texto. Esse texto da Joana, Solidão, né? Intitulado Solidão, é um texto que a gente vai lendo ele e a gente vai sentindo assim, pelo menos eu vou experimentando uma emoção meio que diferente, porque é um texto muito profundo, esse texto de Joana, onde ela vai falar sobre a solidão, que é uma questão
que sempre atormentou, né, a criatura humana, desde os tempos mais recuados até os dias atuais. E quando ela vai descrevendo aí a sociedade, o comportamento humano, a gente fica assim meio que eufórico. Eu, pelo menos, sinto uma euforia que às vezes até me paralisa. Eu gosto só de ficar olhando para o texto e admirando a beleza da escrita da Joana. Porém, essas questões que a gente discute hoje, elas sempre foram discutidas desde as primeiras civilizações, principalmente no berço da Grécia Antiga, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, os livros dos filósofos antigos, principalmente na pessoa do Platão, né? Onde nós vamos ver as narrativas do Sócrates, né? O banquete, que é aquelas discussões em torno do amor, em torno do eros, em torno da solidão, em torno da felicidade, da virtude. Então nós vamos perceber que essas questões elas são problematizadas desde tempos muito recuados. E hoje a gente também volta a discuti-la, mas agora atrelado não mais a uma questão filosófica, mas uma questão de saúde, uma questão emocional, psicológica e etc. E Joana começa o texto dela dizendo assim: espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Então, a solidão, ela faz parte do medo, né? É um dos medos que nós temos também, é o de ficar sozinho, é o de ser sozinho, é o de estar sozinho. E lembremos-nos que nós falávamos do medo e das suas nuances, das suas ramificações, no texto anterior. Então, a solidão aqui é uma dessas ramificações do medo, né? É um desses grandes desafios, como a Joana coloca aqui para nós, né? É o medo da solidão. Quem de nós não tem medo da solidão, né? Mas o que acontece é que é um grande paradoxo. Nós somos um grande paradoxo, a Joana vai dizer isso em outro momento, né? Em vista da nossa condição ainda de espíritos primitivos que ainda somos. Então ela vai falando aqui no texto que é esse medo que nos assola de ser só, e por conta desse medo que nós temos, não no sentido pequeno, porque algumas pessoas às vezes querem colocar isso como uma coisa pequena, quer fazer um eufemismo da questão e quer dizer que não se sente sozinho e que a pessoa não tem carência. Então nós vamos ver muitas pessoas se colocando como uma figura, vou usar aqui essa expressão um pouco nietzschiana, mas também a Joana também utiliza e a gente já viu ela em alguns momentos, essa expressão do super-homem, né? Então, na verdade, todo super-homem é uma criança frágil e amedrontada. Então, aqui todos nós temos medo da solidão. Todos nós temos dificuldade de encarar a solidão, porque nós não fomos feitos para a solidão. Essa que é a grande verdade, né? E aí a gente tem que trazer essa discussão à tona. Porque quando Kardec vai estudar as leis morais, lembremos-nos que dentre as 10 leis morais existe uma chamada lei de sociedade. Não sei se vocês se recordam. É que vale dizer que nós fomos criados para viver, para partilhar, né? Na natureza, tudo é partilha, tudo é sistêmico, nada é isolado. Então, todos os elementos da natureza, desde as partículas fundamentais, subatômicas, até as macro, elas trabalham no regime de cooperação. Então, nós somos seres gregários, como diz a Joana de Ângeles, né? Nós somos seres sociais porque essa é uma lei da natureza, essa é uma lei de Deus, a lei de sociedade. Só que nós ainda não aprendemos a viver em sociedade. Nós ainda não aprendemos a entrar nesse ritmo de cooperatividade e, por conta do nosso egoísmo, que ainda é muito grande,
E a gente vive nessa briga entre o desejo de ficar só, o desejo de superar o outro, e a partir do momento que a gente tem o desejo de superar o outro, bate em nós também uma espécie de frustração e de medo de ficar sozinho, né? Então a gente vive essa grande briga que a Joana coloca aqui como um grande desafio à cultura e ao homem. E Emmanuel tem um texto no livro chamado O Consolador, que é um dos livros que eu mais gosto depois do Livro dos Espíritos, né? É como se fosse um complemento do Livro dos Espíritos, o Consolador, até pela didática que é escrita como perguntas e respostas. E tem uma questão lá que o Emmanuel fala sobre as almas gêmeas. Eu já toquei nessa questão aqui em alguns momentos e volto a falar de novo porque é oportuno dentro da questão do texto. E aí o Emmanuel fala que cada alma tem a alma gêmea companheira da sua, já dando aí uma assertiva para nós de que nós não somos seres isolados e nem para viver só. Tanto é que, desde o princípio, nós temos almas companheiras da nossa, nessa jornada evolutiva, num processo que a gente chama de família espiritual. Os indagadores de Emmanuel fazem uma pergunta que eu acho curiosa para o mentor. Eles perguntam assim para ele: e aonde nós podemos encontrar a prova da teoria das almas gêmeas? Na Bíblia, no texto bíblico. E Emmanuel, muito sabiamente, pega um trechozinho da Gênese e coloca assim: e Deus viu que o homem não deveria viver só. Esse trechozinho está lá no momento que ele cria a mulher, né? Que ele pega a mulher e faz um outro biótipo humano para servir de companheira para Adão. Porque ele percebe que naquele momento o ser humano não poderia viver sozinho, não poderia viver só. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a solidão não é um estado natural. É isso que eu estou querendo dizer com esse rodeio todo. É que a solidão, ela não faz parte das leis naturais. Ela não é um estado natural. Todas as vezes que nós estamos em solidão, nós estamos num estado de adoecimento, porque nós estamos fora do estado natural das coisas. E aí nós vamos ter que ser didático para entender a diferença entre estar sozinho e ser sozinho. Há uma diferença. E nós já até estudamos isso no livro anterior da Joana, O Autodescobrimento, onde ela faz uma diferença entre ser e estar, né? Então, estar só é uma coisa momentânea. Eu posso estar só no sentido de eu moro só, por várias questões, né, que aconteceram na minha vida, eu estou sozinho neste momento, mas eu não sou sozinho. Então, ser sozinho é que é ser solitário, é que é a questão da solidão. E qual é a diferença? A diferença é que, quando eu sou sozinho, eu não posso contar com o apoio de ninguém. Então, esse é o indivíduo solitário, é aquele que não pode contar com o apoio de ninguém. Ele não tem ninguém que possa ajudá-lo, ou ele não tem ninguém para partilhar nada da sua vida. Então, ele é um indivíduo solitário por isso. E eu posso ser sozinho, no sentido de morar só, ou de estar só, mas ter amigos com quem eu posso partilhar momentos. Que daqui a pouco eu ligo e vem me visitar, que daqui a pouco eu vou visitar estes mesmos amigos, que em determinado momento a gente combina para sair, para partilhar coisas, né? Então eu posso estar só, mas não necessariamente ser solitário. E a solidão independe de você estar rodeado de pessoas, porque você pode morar com um monte de familiares que você não pode contar com nenhum deles, então você é solitário. A partir do momento que você está rodeado de gente, mas você não pode contar com nenhuma dessas pessoas que estão à sua volta, porque você não criou vínculos afetivos, então você é um indivíduo solitário. E a solidão não é um estado natural. A solidão é uma transgressão à lei natural. Porque quando nós somos solitários, nós estamos transgredindo a lei natural
imposta por Deus, que é uma das leis, que é a lei de sociedade. E Emmanuel já corroborava com isso no Consolador, quando ele traz esse trechozinho bíblico. E Deus viu que o homem não viveria só. Porque quando a gente vive só, a gente atrofia. E a solidão, em alguns aspectos, ela pode configurar um karma, entre aspas. E a Joana de Ângeles tem um livrozinho chamado Amor e Sexualidade, e nesse livro ela tem um texto chamado Karma de Solidão. É um texto que eu gosto muito, acho muito lindo esse texto. E aí ela vai trazer a solidão como um karma, por conta de nós termos malbaratado, né, a nossa vida em sociedade, a nossa vida afetiva em algum momento, e hoje nós temos que carregar essa mácula, esse karma, esse débito. Então, a solidão ela pode fazer parte da nossa vida como uma espécie de expiação ou prova, dependendo da configuração. De modo que ela não é um estado de saúde, ela não é um estado natural, porque ela é um estado natural, o estado natural é o de sociedade, é o de partilha, é o de convivência, é o de criação de laços afetivos. E criar laços afetivos, solidificar esses laços afetivos, a fim de que nós não sejamos indivíduos solitários, é o nosso grande desafio. Por que é desafiador, diz Joana, logo nesse primeiro parágrafo? Porque nós ainda temos uma coisinha chamada egoísmo. E o nosso egoísmo nos coloca sempre na frente do outro. E aí se torna difícil você criar laços quando você se coloca na frente de todo mundo. Porque quando você se coloca à frente de todo mundo, ou você quer as coisas primeiro para você, ao invés de você criar laços, você cria hostilidade. Mas, ao mesmo tempo, você quer ser amado e você quer que os outros te amem, né? Ao mesmo tempo, é esse complexo narcisista de que você quer tudo para você, inclusive que as outras pessoas estejam para você. E você nunca está para as pessoas. Então, a gente vive esse paradoxo e esse desafio, né? O grande desafio aqui é você se amar sem ser hostil aos outros. E aí Joana continua aqui, só para a gente ir um pouco mais à frente no texto, eu já dou a palavra para alguém que queira fazer alguma consideração. Ela diz assim: a necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Muitos utilizam a questão do relacionamento como uma afirmação pessoal, como a Joana está colocando aqui. Ou seja, eu tenho que estar casado, eu tenho que estar namorando, eu tenho que ter muitos amigos, eu tenho que ser muito família, para eu poder reafirmar o quê? Que eu sou querido, que eu sou amado. Então, nesse caso aqui que a Joana está colocando, mais num sentido de conflito. Ou seja, você não solidificou os laços, porque quando você solidifica laços, você é amado espontaneamente. As pessoas te querem espontaneamente. Você é convidado a fazer parte, você não se autoconvida. Então, quando você é uma pessoa afável, querida, benquista, você é sempre convidado espontaneamente. Mas algumas pessoas são desagradáveis, são hostis a outras pessoas, mas para elas não se sentirem fracassadas, para elas não se sentirem mal com elas mesmas, elas fazem esse tipo de convivência como uma reafirmação para que elas possam dizer para elas mesmas o quanto que elas são amadas, o quanto que elas são queridas. E muitas vão aos extremos para conseguir essas reafirmações. E aí a Joana vai detalhando alguns desses extremos nos parágrafos posteriores, quando ela diz que enxameiam por isso mesmo na sociedade os solitários por livre opção, e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância
pelas conveniências dos grupos. Então, muitos aqui estão solitários, né, por livre opção, e outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. Então, existe aquele outro conflito da pessoa achar que ela pode viver a sua vida sozinha, que ela não depende de ninguém, que ela não precisa de família, que ela não precisa de amigo, que ela está muito bem resolvida assim. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. Então, são essas pessoas aqui que a Joana está colocando como solitárias por livre opção, porque, na verdade, elas são muito egoístas para poder ceder. Então, como elas são excessivamente egoístas, então elas se fecham no seu mundo, e elas vão viver somente para elas, e elas dizem que estão bem assim. E já tem outras que são marginalizadas e são deixadas à distância, né, pelos grupos, que são aquelas que são hostilizadas, que o grupo não consegue acolher justamente por conta das suas infantilidades. Então, a sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. Então, a gente vê essa sociedade, né, como diz aqui a Joana, dispondo de pouco tempo para esse tipo de cordialidade desinteressada, né? Para esse tipo de aparência, para essas pessoas que estão vivendo de uma certa aparência. E a gente não busca a nossa autenticidade, a nossa realidade interior. Então a gente fica todo o tempo ou querendo agradar para ser benquisto, ou querendo diminuir o outro para a gente parecer melhor, ou nós brigamos e rompemos com a sociedade de uma vez por todas e nos isolamos dentro do nosso mundinho egoísta, dizendo que nós conseguimos viver muito bem sozinhos e não precisamos dos outros. E todos esses são indivíduos que vivem seus conflitos pessoais. Agora eu passo a palavra para alguém que queira fazer algum comentário, depois a gente detalha um pouco mais. Carreto, eu acho que isso aí é um mal daquele tempo e até hoje, né, persiste, né, esse mal, né, porque o ser humano ele tem necessidade, que é, como diz ali, né, o sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem ideias superiores, mas é cobrado, né? Você se cobra e é cobrado todos os dias, né? A todo momento pela sociedade, né? E você sempre quer fazer parte de algum grupo, né? Isso é do ser humano, né? Você quer ser querido, você quer ser amado, né? E você quer se fazer amar, né? E é tão difícil você fazer parte, às vezes, de um grupo que já está formado e você chegar nesse grupo, né? Você se fazer confiável, acho que é uma outra coisa, se fazer confiável, né? A pessoa confiar em você, né? Eu acho que é uma outra... O grupo está formado, até que a pessoa consiga, né? Eu entrei há pouco tempo em alguns grupos novos e você se fazer você tem que, né? É o todo dia, né? Não é você pintar nem bordar nem ficar de cabeça para baixo, não é nada disso. É ser você, porque você não pode ser uma atriz, né? Tem que ser você, porque você não pode ser outra pessoa, ser outra coisa. Mas é difícil você entrar num grupo formado. Se você forma um grupo, é diferente, mas você entrar, eu vejo grupos assim, por exemplo, se você faz ginástica, né? Eu entrei lá no Rio, lá no Brasil, num grupo de hidroginástica. Você entrar naquele grupo fechado que já está ali, aquele pessoal, é difícil. É difícil a aceitação de uma pessoa nova, né? Então, acho que a gente está falando de aceitação, o tema não é esse, é solidão, né?
Mas a pessoa quer realmente quer se impor, a pessoa quer ser aceita. E a solidão, eu estava assistindo hoje uma palestra, ele estava até dizendo que a solidão está, às vezes, no mínimo, nos mínimos detalhes, né? Pode estar até dentro de casa, como você mesmo falou que Joana de Ângeles já deu no outro livro, né? Estar sozinho ou ser sozinho, né? E é muito interessante isso, que às vezes você tem vontade de em determinados momentos, ser sozinho, né? Tem momentos da sua vida que você tem vontade de estar sozinho, né? Não é ser sozinho, mas é estar sozinho. É uma escolha pessoal naquele momento, né? Então, acho que a gente passa por diversos estágios e ela vem com um texto que você lendo, você parece que foi feito agora, ontem, hoje de manhã, né? Exatamente. É muito atual. A Joana é maravilhosa pelo seu conteúdo atual, mas isso é estranhável. Por quê? Porque já deveria estar diferente, né? E a gente percebe que ainda está da mesma forma, né? Esse é que é o aterrorizador da história, né? É que, poxa, já era para ter melhorado alguma coisa e parece que a coisa não mudou. Quando você diz assim, parece que foi escrito hoje pela manhã, então dá esse impacto, né? Agora, só fazendo algumas pontuações aí no que você fala, Iracema, na primeira parte e depois na segunda parte, para dar oportunidade para outras pessoas. Na primeira parte, quando você fala dessas pessoas que querem se encaixar, que querem essa aceitação, que buscam essa aceitação, nisso reside o conflito. Por quê? Porque, na verdade, por que eu tenho que querer ser aceito? Por que eu tenho que querer ser amado? Porque eu tenho que querer ser bem-quisto? Porque isso é um processo que é natural, né? Ou seja, você ser aceito, você ser bem-quisto por alguma pessoa, isso é um processo que ele vai se configurando de maneira natural, através das afinidades, através dos gostos, através da convivência. E por que a gente tem essa necessidade, ou alguns indivíduos a têm, nesse sentido de querer uma reafirmação muito grande de determinados grupos, a ponto de serem até desagradáveis, inconvenientes, no sentido de, às vezes, querer tanto se inserir que acabam perdendo um pouco o senso do ridículo. Então entra um pouco dessa falta de amor interior, né? É alguém que se desqualifica, é alguém que olha para dentro de si mesmo e ele se encontra vazio, porque o indivíduo que tem significado, ele confia nos seus próprios conteúdos, ele não precisa ir em busca de ser aceito, né? Ele vive de maneira natural, ele vive de maneira suave, e ao longo da sua vivência ele vai construindo, ele vai solidificando esses afetos. Agora, quando você está nesse desespero de querer uma reafirmação e uma aceitação, é porque você não consegue criar vínculos. Fala da sua incapacidade de criar vínculos. Porque o que é o solitário? O solitário é aquele que não criou vínculos afetivos. Nós não estamos falando de vínculos financeiros e nem de qualquer outro sentido. Vínculos amorosos, vínculos afetivos no sentido de amor, no sentido de ter alguém que te ama, de ser amado, de amar e ser amado. E quando eu estou falando de amar e ser amado, é no sentido bem mais amplo. É o amor de amigo, é o amor de irmão, é o amor de pai para filho, de filho para pai, né? De vários sentidos, né? Então, a gente carece de criar esses laços. E quando a gente não tem esses laços, por uma infantilidade que nós não saberíamos dizer, porque cada um é um universo, esse indivíduo se lança nos grupamentos sociais em busca dessas afirmações. E muitas das vezes, nessa busca desesperada por querer ser amado, ele só gera hostilidade no processo. Porque ninguém ama quem quer ser amado. Vocês podem perceber isso aí. Num casamento, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do casamento ou do relacionamento, que eu adoro coisa de casal. E
Quando o marido ou a esposa ou o namorado e a namorada chega, vamos trazer o caso do namoro, que é uma coisa mais o início de tudo, né? Então, quando você entra no processo do namoro e um dos casais, né, um dos pares, pergunta assim: tu me ama? Qual é o primeiro impacto que a gente tem? A gente tem um impacto negativo, uma reatividade. Quando a pessoa chega e pergunta assim: deixa eu te perguntar, tu me ama? O que tu sente por mim? Tu realmente gosta de mim? Aí a gente já vai chegando para trás. Porque, embora você até goste, mas o amor não admite ser pressionado. A gente nunca ama sob pressão. Quando a pessoa te aperta, o primeiro impulso é você querer se sair daquele enleio, né? E Joana tem até um texto numa obra chamada Amor, Imbatível Amor, que eu já citei aqui também de outras vezes, mas o texto é um outro. Ela fala de amor que liberta. É um texto dessa obra que é lindíssimo. E a Joana, dentre muitas coisas, ela diz que uma das formas de você ter a pessoa amada é você dar liberdade a ela. A liberdade no sentido saudável, não é no sentido de libertinagem. Liberdade no sentido de não sufocar, de não cobrar, de não exigir demasiadamente aquilo que o outro não está preparado para te oferecer. Né? No sentido de entender as necessidades do outro. Então, todas as vezes que você exige amor de alguém, essa pessoa automaticamente ela te hostiliza. Ela vai recuando de ti. Por quê? Porque o amor é um sentimento espontâneo. E quando não é espontâneo, ele não acontece, ele não existe, ele não tem como aparecer e como surgir. Então, por isso que essas pessoas que buscam ser amadas, que buscam reafirmações amorosas e que muitas vezes até cobram isso de outras pessoas, elas só têm como resposta hostilidade. Porque o amor, uma das suas características elementares, é a espontaneidade. E aí eu passo a palavra para a Flávia, que levantou aqui a mãozinha. Só complementando o que você falou, Carlito, você acha que eu comentei que esse texto parece que foi escrito hoje de manhã? Você não acha que o WhatsApp contribuiu para isso aí? O WhatsApp, não necessariamente eu acredito que o WhatsApp, né? Nem as redes sociais no geral. É como a gente até discutiu em estudos anteriores, né? As redes sociais, a internet como um todo, ela revelou a nossa incapacidade de solidificar laços, né? Não é que as redes sociais elas nos distanciaram, como algumas pessoas dizem, né? As redes sociais nos distanciaram, nos congelaram, né? nos tornaram robóticos. Isso não é uma verdade, porque isso é uma forma de você demonizar as redes sociais, ou a internet, ou a tecnologia como um todo. As redes sociais, elas são neutras. As ferramentas, elas são neutras. Quem conduz é uma inteligência que está fora, por trás disso, né? É um ser emocional que está por trás disso. Então, assim como você pode utilizar o WhatsApp para te aproximar de uma pessoa querida, da mesma forma ele pode ser uma ferramenta de distanciamento. Então, depende de quem vai fazer o uso. Depende do indivíduo maduro ou infantil que está por trás da máquina operando. Né? Porque lembremos-nos que a máquina ela não tem vida própria, ela não tem sentimento, ela não tem inteligência. Há um ser inteligente e emocional por trás dela que comanda. Então, a máquina, ela apenas revela, ela apenas traduz, ela apenas é o veículo que leva o indivíduo imaturo, o indivíduo frustrado que está por trás dela naquele comando, naquele acesso. E isso não é por conta da internet. Às vezes a gente olha para os meninos de hoje e diz assim: esse menino é assim, é meio demente, é por causa que ele só vive no celular, é porque ele só vive no videogame.
Mas sabe por que esse menino vive no celular ou vive no videogame? Não é por causa do celular e nem do videogame, porque o celular não se liga sozinho, nem o videogame também. É porque dentro de casa ele não tem atenção. Então percebam que o problema não é o videogame, não é o celular. Isso é uma fuga que ele encontrou. Porque dentro de casa ele não tem afetividade, porque dentro de casa os pais não lhe oferecem momentos afetivos. Então, para ele não se sentir totalmente, vamos dizer assim, o indivíduo destituído de qualquer significado, ele corre para se esconder dentro das redes sociais, ou dentro do jogo, ou qualquer que seja. Mas você percebe que a gênese está sempre atrás das relações interpessoais, principalmente no seio familiar, que é a base, que é o prefácio da nossa vida em sociedade. Pode falar, Flávia. Carlito, sabe o que eu prestei atenção aqui nesse texto? É que tem uma parte que ele fala o seguinte: quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão. Em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais, né? Esse mundo assim cheio de youtubers, de pessoas que vivem, como é tanta gente famosa hoje, que antigamente a gente conhecia todos os famosos, era da rede da televisão A, da televisão B, né? Agora é tanto famoso que eu disse, gente, quem é esse aí? Ah, mas Luana, minha filha, conhece todos. Ah, essa daí é youtuber, é não sei o quê. Eu não conheço essas pessoas, são pessoas estranhas para mim, porque eu não vivo na internet, assim, no Instagram, como eles vivem, então eles conhecem todos os youtubers, uma facilidade. A pessoa se lançou ontem, já tem não sei quantas mil visualizações, já é famoso. Antigamente a pessoa demorava até para ser famoso, agora não, tinha que fazer uma carreira. Hoje em dia a pessoa nasceu ontem, fez um vídeo, colou já, nossa, famoso de muito tempo. E aí eu não me enquadro nessa situação. Eu não me sinto mal e também não me sinto fora do mundo, não me sinto estranha, né? Mas eu percebo que as pessoas fazem questão de conhecer todos, dançar uma dancinha para que todo mundo dança, né? E eu acho isso tão vazio, gente. E aqui no capítulo anterior, ele disse assim que antigamente, ó, o sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem os vitalistas das ideias superiores. Antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia numa bem-urdida promoção do mercado. Quer dizer, você tem que estar no meio de pessoas que sabem fazer a dancinha, que falam um monte de besteira, mas não, na hora de abrir a boca não tem uma coisa assim que vale a pena, que tem um peso. Poxa, saiu uma coisa dessa mente que vai desenvolver um assunto, né? Vai ter uma coisa. Eu me sinto assim porque eu vou conversar com as pessoas não têm muita coisa a conversar, é só besteira de rede social, gente. Eu me sinto um peixe fora d'água nesse sentido, né? Não me sinto mal, mas eu percebo que todo mundo está se esforçando para fazer parte de um mundo vazio. Eu me sinto mal, assim, gente, como é que essas pessoas não procuram conversar uma coisa interessante? É complicado, né, Carlito? Com certeza. Então a gente deve se sentir mal pelo outro, né? Pela sociedade em que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu partilho disso que você está falando, Flávio, porque eu acho que qualquer um de nós que temos minimamente algum tipo de cultura, e principalmente essa cultura espiritualista que o Espiritismo nos oferece, porque o Espiritismo é uma religião de cultura, e dentro do Espiritismo a gente aprende filosofia, a gente aprende religião, a gente aprende ciência, a gente aprende psicologia, e de tudo um pouco a gente aprende. Porque uma coisa que o Espiritismo tem é bagagem cultural. Então, quando nós temos minimamente alguma cultura atrelada a esses estudos, a esse conhecimento, e a gente olha para essa sociedade que está nas redes sociais, né? Essa sociedade que está acessando esses conteúdos vazios e fúteis, e a gente sente uma dor moral, né? Uma dor moral por esse momento em que a gente vive,
por esse contexto onde nós estamos inseridos, onde as pessoas estão literalmente em busca de coisa nenhuma. E é por isso que a Joana escreve essa obra chamada Vidas Vazias, que eu já até falei aqui para vocês sobre, inclusive já fiz até palestra sobre essa obra, porque ela traduz bem a sociedade de hoje. Vidas vazias. Porque nas sociedades para trás do século XXI, século XX para trás, nós tínhamos vidas que tinham ideais. Essas vidas, elas tinham sentido, nem que fosse negativo. Por exemplo, o sentido da minha vida é destronar o rei, quando a gente vivia lá na época dos impérios, né? Havia um sentido, né? Então, mesmo que fosse negativamente, mas havia propósito, havia sentido, as pessoas eram instigadas, tinham um ideal para alguma coisa. Hoje você olha para a sociedade, para o jovem, principalmente da sociedade de hoje, e você pergunta assim para ele: qual o sentido da tua vida? O que você quer? O que você deseja? E eles não desejam nada, eles não querem nada, eles só querem fazer aquele novo meme do TikTok que saiu do Instagram. E agora tem um que viralizou, meus alunos, a vida é fazer isso aí. É um tal de desenrola, bate e rebola. É isso. Eu acho que é de TikTok, eu não sei de onde é. Eu só sei que eu aprendi porque eles vivem fazendo. Todos. E o que é mais frustrante é ver os adultos repetindo. É ver os idosos repetindo. E aí todo mundo sorri e acha muito engraçado e divertido. Mas é a vida vazia. Né? É a vida sem sentido. É pessoas que não conseguem desenvolver laços sólidos, porque são vazios. E ninguém que é vazio, gente, consegue desenvolver relacionamento sólido. Ninguém. Porque para você desenvolver um laço afetivo, você carece de um mínimo de profundidade. E alguém que vive na superfície do eu não é capaz de desenvolver relacionamentos sólidos. E por isso a gente vive uma sociedade solitária. Um dos principais sintomas da vida vazia é a solidão. É o principal sintoma, porque você não consegue estabelecer profundidade com ninguém, solidez com ninguém. E tudo na tua vida se dilacera com muita facilidade. E a sociedade contemporânea hoje, já dizia o grande profeta do contemporâneo, que é o sociólogo Bauman, a gente vive em tempos líquidos, onde nada se solidifica. Antes, um relacionamento, a gente conhece, a gente sabe que... Eu dou já a palavra para a Denise, que levantou a mãozinha. Antes, a gente tinha um relacionamento que havia um processo. Ou seja, mas havia aquele momento da corte, né? O rapaz iria, geralmente era o rapaz, né? Que iria lá, começava a cortejar a moça, aquela coisa toda. Havia todo um processo, havia conversa, havia diálogo, havia toque, havia carícias, havia troca de olhares. Aí depois a segunda parte era conversar com os pais, começar a frequentar a família. Só de um tempo depois vinha o ato sexual. Havia um processo bonito da relação. Então, o que a gente vê hoje? A pessoa se conhece no mesmo dia tem a relação sexual e acabou. Ou quando namora, porque está sob a empolgação do desejo, o que acontece? O relacionamento dura um mês. Hoje a gente está vivendo relacionamentos que duram um mês, 2 meses. Os que chegam 3 meses é um recorde. E aí a pessoa sofre, chora, ela vive o luto de um mês, do relacionamento de um mês. Então ela chora, se descabela, o mundo cai para ela, e depois de uma semana ela está bem, está ótima, né? Superficialmente falando, né?
mas no fundo há o quê? A insatisfação de você não conseguir dar certo com ninguém. E aí a gente vai percebendo que as pessoas sempre falam isso. Ah, eu não sei porque eu não consigo dar certo com ninguém, eu não consigo ficar com ninguém, no trabalho, na família, em qualquer que seja o setor. Por que você não dá certo com ninguém? Porque você é vazio. Essa é a grande verdade. Porque você não tem nada a oferecer ao outro para que haja uma correspondência afetiva. E a gente tem como resposta a solidão. Aí eu passo a palavra para a Denise e, na sequência, a Márcia, que também gostaria de falar. Oi, Carlito. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá bom. É o seguinte, você lembra que tem esses livros que tem a primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição e por aí vai, né? Então, o que você está me falando me lembrou do seguinte, que hoje a gente tem as redes sociais, começou de uns anos para cá. Eu não sei se você lembra, você deve ser um pouco mais novo do que eu, mas o que eu lembro na minha adolescência, que a febre era a televisão. E era a mesma coisa que os pais cobravam. Essas crianças não saem da televisão, eles não brincam mais na rua. Eu lembro que a minha mãe falava, quando eu era pequena, eu subia em árvores. As crianças hoje não sobem mais em árvores. Veja, nem sonho de internet na minha adolescência, tá? Era televisão. As meninas gostavam das novelas. Tinha uma rede aí muito famosa, que acho que é até hoje, a Globo, e tinha a novela das 5, das 6, das 7, das 8. E como é que era a vida das meninas? Você viu a novela ontem? Você viu? Ai, aquele cara é tão bonito. E aquela lá. E aí elas viviam. E eu participei disso. A gente vivia, teve novelas muito boas, é bem verdade. Histórias muito, até interessantes. Então, era sempre assim. Hoje você tem o TikTok, as crianças não saem do TikTok, ou enfim. Só que os adolescentes em geral não saíam das novelas, os meninos não. Os meninos, eles tinham ele não era o videogame, não, era o futebol de rua, eles não gostavam de novelas, eles gostavam mais do Ciborgue, daquelas séries americanas, né? Hanna-Barbera, Ciborgue, enfim, tinha aquilo lá. Eu lembro muito bem disso. Então, o que eu acho assim, a queixa continua sendo a mesma. Pois nós estamos, vamos dizer, na terceira edição do livro, né? E na época da minha avó, né, ela reclamava nossa, as moças hoje em dia, elas namoram de mãos dadas. Olha só que seria na época da minha mãe. Então, nossa, imagina, onde já se viu elas já irem no cinema, tem que estar em casa às 9 horas da noite. Então, eu quero dizer o seguinte, eu, como vi muita história de mãe, de avó, me dá a sensação, eu não sei como é que vai ser daqui a 50 anos, mas vão reclamar de alguma coisa também. Então, parece que sempre, sabe, a segunda edição, e agora é a terceira edição, é sempre a mesma história, porém mudando a ordem, né? Então, por exemplo, se a gente for lá na Idade Média, você sabe de história, uma pessoa esclarecida. Como é que as pessoas se divertiam lá na Idade Média? Vai ter um enforcamento ali na esquina, semana que vem, vamos lá. Vai ser legal. Ou se não, olha, vai ter uma festa com os 2 contratempos, né, não usava a palavra contratar, mas vai dar um banquete, o conde, não sei das quantas, vai dar um banquete com 2 gladiadores, ou seja, quando tem o show dos 2 gladiadores, um morre, né? E, ai, nossa, que bárbaro, né? Então, tem um progresso, mas entre aspas, eu não sei o que Joana diria disso, eu quero ter uma explicação, porque é o que eu estou falando, na minha adolescência eram as novelas e a televisão, as meninas brincavam mais na rua. Hoje é o TikTok, e aí é TikTok, e as redes sociais, né? Então, por que sempre vai ter essa fuga? Aí pergunta você, será que é sempre fuga mesmo?
ou é uma espécie de divertimento que os deixa satisfeitos, óbvio, não pode ser 90% da vida, mas às vezes os deixa satisfeitos. Os adultos, minha opinião, tem muitos que não entram, né, nessa vibe, vamos dizer assim, também não tenho paciência, essa dança que você falou, nem sei do que você está falando, que eu não tenho tempo para ver esse tipo de coisa. Mas eu lembro, aí você vai lembrar também, você lembra da época que eu já detestava, mas era época de Chacrinha, Silvio Santos, todas as meninas rebolando de shortinho, isso é o fim do mundo. E todo mundo achava legal. Xuxa, até hoje tem gente que quer me dar Xuxa. Nada contra, mas não dava para aceitar, né? Então, eu não sei o que está faltando na cabeça do ser humano para falar, olha, não é por aí, não é legal, não é legal assistir os gladiadores, não é legal assistir novela, e também não é legal você se viciar no TikTok, entendeu? Então, eu não sei se faz parte dessa evolução que a gente não sabe onde é que vai chegar. Eu quero ver daqui a 50 anos. Não vai mais ser internet, vai ser uma coisa que nunca nem a gente não tem capacidade de imaginar, né? Mas eu acho que é isso. Toda era tem a próxima edição. Entendeu? É a próxima edição. É isso. Muito bem colocado, Denise. Adorei a tua análise acerca da coisa, e é justamente nessa perspectiva que a gente está trabalhando. É nesse sentido de que nós estamos o tempo inteiro nos repetindo, nos reprisando, né? É nesse sentido aí. E que é nesse sentido que os espíritos, principalmente a Joana de Ângeles, lamenta, porque ela vai dizer, e diz isso em vários momentos, que a sociedade mudou em tecnologia, e nós já estudamos isso em estudos para trás, mas em moral ela permanece a mesma. Então existe um embotamento moral da criatura humana milenar. Então o que a gente percebe, e você coloca muito bem na sua fala, é que o cenário muda, mas os personagens somos os mesmos. Somos os mesmos. Então, isso é que é preocupante na nossa sociedade, a nível de terra, de planeta que eu estou falando, né? A nossa comunidade terráquea, é que nós estamos o tempo inteiro nos repetindo. Então, no passado, era a televisão, como você bem colocou, aí depois veio a internet, rede social, etc. Mas sempre houve as fugas nesse sentido, né? Mas por que sempre houve? Porque não é a televisão, como eu colocava ainda há pouco, né? Não é a televisão, não é a internet, não é a rede social, é o ser humano que está por trás de tudo isso, que ainda é o mesmo, que não melhorou, que não avançou. Então esse é o problema que a gente está discutindo, né? Dentro do viés moralizador. E que aquilo que era uma fuga psicológica para mim há 2000 anos permanece sendo hoje. Joana tem uma frase que eu acho muito bonita quando ela diz assim: 20 séculos de cristianismo e ainda tão escassa a coleta de paz. No sentido de que nós estamos, o cristianismo já está aí, gente, há 20 séculos, e a sociedade não conhece Jesus. Nós não conhecemos. 20 séculos depois, ninguém sabe quem é o cara. Então, essa preocupação e essa análise que você trouxe, muito assertiva, Denise, fala da nossa estagnação moral. Quando você pega, por exemplo, os romances de Emmanuel, escritos na época do Cristo, 2000 anos depois, nós vamos ver a psicologia de Públio, nós vamos ver a psicologia de Flávia, a psicologia de Saul, a psicologia de Lívia e de tantos outros personagens que no livro coabitam. E o que a gente vai perceber?
os mesmos conflitos de hoje, apenas num cenário diferente. Então, a criatura humana permanece a mesma, milenarmente. E é por isso que a Joana vai dizer que nós ainda estamos no primitivismo. Nós ainda somos primitivos. Embora estejamos no mundo de provas e de expiações, mas ainda muito mais perto do primitivo do que de avançar. Estamos relutando ainda nesse processo. Então, a análise é perfeita, a solução nem os espíritos têm, entende? Nem os espíritos têm, porque Joana lamenta, Filomeno de Miranda lamenta, André Luiz lamenta, Emmanuel lamenta, Kardec lamenta, Jesus Cristo lamenta. E eu vou te dar uma figura muito clara disso, para depois passar a palavra para os outros que estão aí na vez. Narra, e eu não sei quem é que narra essa história, me faltou agora a memória. Mas depois vocês vão descobrir. O encontro que Eurípides Barçanufo, o médium, teve com Jesus. Eurípides Barçanufo, em certo momento, desprendeu-se do corpo e vai subindo as regiões superiores. Até que, em dado momento, ele se encontra numa relva, numa natureza bem verdejante, e ele olha um homem sentado a uma pedra, cabisbaixo, chorando. Quando ele se aproxima, ele reconhece ser a figura de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, cabisbaixo, a chorar, ele pergunta: Senhor, tu choras porque a criatura humana ainda não te segue, na verdade? E aí Jesus diz: não, eu não choro porque não me seguem, eu choro porque ainda não me conhecem. Então, o Cristo chorando dentro dessa revelação do Eurípides Barçanufo, e isso não foi há 2000 anos, isso foi no século passado, porque a humanidade ainda não o conhecia, ainda permanecia da mesma forma. Então, o que nós vamos fazer? Não sei. Vai melhorar? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe se vai melhorar. Tem um monte de data aí. Data limite, mundo de regeneração chegando e um monte de conversa. E o ser humano, o mesmo de há 2000 anos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está fazendo uma análise psicológica da criatura. Agora, para onde nós vamos com isso, ninguém sabe. Aí eu passo a palavra. Desculpa, é só algo que você falou me remeteu a alguma coisa, vou ser rápida. Eu atribuo tudo isso ao capitalismo da globalização. No momento que se alcançou, pós-revolução industrial, entrou o capitalismo, vai ter que aguentar milhões de anos, na minha opinião. Porque o capitalismo, eu diria que ele é quase invencível, tá certo? Por mais que a gente saiba que não é por aí, não dá para desmontar o capitalismo que tá vinculado com o quê? Poder. E, aí vai ter que Jesus e Joana, a coisa vai, vão ter que batalhar bastante, porque tudo isso veio, você pode ver, com a evolução do capitalismo, globalização, mundialização, não vai dar para sair disso, na minha opinião. Se sair, vai demorar mais milhões de anos, E a internet é o quê? Você sabe, é YouTube, cada um que assiste aqui, pá, é dinheiro que assiste, que tá em jogo. Dá para fugir disso? Não dá. Então, como você falou, a gente não sabe. Eu estou esperando milagre. Eu estou esperando. Eu acho que dá para fazer o seguinte: a gente cuida de avançar e de evoluir por si só, e daqui a pouco a gente muda de planeta e dá tchauzinho para a Terra. Aí é a melhor coisa, né? Quem Agora ficar sim. aqui,
problema de quem ficar, né? Nós vamos em busca da nossa retirada para mundos melhores. Eu acho que é uma solução individual, né? Coletiva eu já não saberia dizer. Mas aí a gente vai dando a palavra para os próximos, porque tem muita gente aí na vez. Eu acredito que é a Márcia que está na vez agora, não é não, Aldenir? Me ajuda aí, meu amigo. É isso mesmo, é Márcia, Elisa e depois Léo. Tá. Carlito, depois de falar do Eurípides com a história de Jesus, até minguou qualquer outra pergunta, porque é muito profundo, né? Muito triste ter conhecimento, né? Foi feita essa perspectiva sobre a solidão, né? A solidão que emperra as relações de forma profunda. E quando se vê falando de solidão, assim, de uma forma geral, se faz a relação mais entre homem e mulher, do relacionamento homem-mulher, né? A pessoa está sozinha porque não tem um relacionamento amoroso e tal e tal. Mas, pelas tuas palavras, me veio o pensamento que a solidão não está relacionada intrinsecamente à relação homem-mulher. É mais profundo que isso, né? Então, não necessariamente uma pessoa que não esteja num relacionamento homem-mulher está sozinho, porque existe toda uma gama social, uma sociedade toda, pai, mãe, amigos, etc. e tal, para ter este relacionamento, né, para não se sentir sozinho. E aí, uma das frases, se não me engano, da Joana, que aquele que se dedica a enxugar a lágrima do outro nunca estará sozinho, não é? Então, me veio esse pensamento para você comentar. E outro, quando você disse assim, as pessoas que têm a vida vazia não conseguem manter um relacionamento, porque logo ele afunda, etc. e tal. E eu fiquei aqui imaginando se o nível de profundidade de boa parte da população está na superficialidade. Esse superficial se encontrando com o superficial, casa. Então, eles juntos, na superficialidade, vão buscar as coisas superficiais que nutrem ambos. Então, nisso, muitos relacionamentos se desenvolvem, independentemente de ter profundidade, porque na primeira tempestade, né, pode ser que a casa caia. E, num outro momento, num outro olhar em relação a casais, muitas vezes também eu vejo que pessoas não encontram o seu par, a sua alma gêmea, em razão de já ter algum tipo de profundidade, um olhar mais aprofundado da vida, e só esbarra nas pessoas menos profundas, e sim ligadas muito na superficialidade, o que naturalmente dá um choque, aí, um desequilíbrio, né? Então, para você comentar, por favor. Perfeito, obrigado, Márcia. Você sempre traz muitas coisas para eu comentar e às vezes eu não lembro de todas, mas tudo bem, você vai me lembrando posteriormente aí. Sobre a questão das relações, né, afetivas, né, claro que elas vão para além da relação homem-mulher ou relacionamento qualquer que seja ele, né, no sentido de namoro, de casamento, etc. Então, quando a gente fala desses vínculos, são vínculos afetivos que transcendem qualquer contrato social, né? Porque o casamento ele é um contrato, antes de tudo, um contrato social, né? E aí seria bom que, para além do contrato social, também houvesse o contrato afetivo, né? Que é o que, de fato, dá a substância, a solidez ao casamento. Mas você pode estar casado com uma pessoa e ser solitário, né? Como nós colocamos aqui. Isso independe da configuração. O ser sozinho é quando você não tem com quem você contar. Porque você pode não estar dentro de uma relação, não pode estar namorando, nem casado, estar solteiro, né?
mas você pode ter amigos, você tem familiares, você tem pessoas que te estimam, né? Que te amam, né? Que te agregam, então você não é solitário. Exemplos grandes vultos aí da humanidade, né? O Divaldo até hoje está solteiro e eu tenho certeza que não é uma pessoa solitária. Inclusive, eu queria até contar uma narrativa rapidamente, porque o Divaldo uma vez estava sentindo solidão, tá, gente? Porque não é só nós, para cá, para baixo, que sentimos esses estados de solidão. Os grandes vultos também sentem em algum momento. E aí o Divaldo estava meio solitário e aí pediu a intercessão da Joana, né? Eu tenho até pena do Divaldo quando ele vai pedir coisa para a Joana. E aí ele pediu que a Joana desse alguma orientação, algum conselho para ele, porque ele estava se sentindo muito só e etc. E aí a Joana dá uma frase para ele maravilhosa. Ela diz assim: olha, Divaldo, só é solitário quem não é solidário. Então, se você está se sentindo sozinho, vai em direção dos necessitados, vai em direção de ajudar aqueles que estão precisando, e você nunca mais vai experimentar solidão. Então, o solitário, em outras palavras, é o egoísta. É aquele que está só recluso, se vitimizando. A partir do momento que a gente sai do nosso egoísmo, a gente sai também da nossa solidão. Então, só é solitário quem não é solidário. E todas as vezes que somos solidários com o outro, com o próximo, independentemente da configuração onde nos encontramos, no sentido de sociedade, nós não somos solitários. Nós estamos sempre atrelados com alguém. E os solitários até inventaram uma palavra nova aí, que eu detesto essa palavra, chamada solitude. Essa palavra é horrível. São os solitários que inventaram para dizer que eles vivem bem sozinhos. E a gente sabe que isso é uma mentira à luz da psicologia profunda, né? Então, a solitude é uma solidão poética. E indo mais à frente, naquilo que você colocou, a relação de duas pessoas superficiais, né? Achei interessante isso que você colocou, que duas pessoas superficiais elas podem casar no seu processo. E é justamente que eu estou aqui folheando o livro da Joana, que ela traz uma frase bem nesse sentido aí que você colocou, e eu queria falar só essa frase. Mas eu não estou encontrando, a espiritualidade não está me ajudando aqui para eu encontrar. Ela está até grifada aqui no texto. Encontrei. Olha como a espiritualidade é perfeita. E a Joana tem um texto, numa obra chamada Atitudes Renovadas, ela tem um texto chamado Afetividade Conflitiva, que está bem dentro disso que você falou, Márcia. E ela tem um parágrafo só, que é o que eu vou ler aqui para ti, para corroborar com a tua pergunta sobre dois superficiais quando se encontram. Ela diz assim: um solitário, quando se apoia em outro indivíduo que também tem necessidade afetiva, forma uma dupla de buscadores a sós, esperando aquilo que não sabem ou não desejam oferecer. É claro que esse relacionamento está fadado ao desastre, à separação, e em face de se encontrarem ambos distantes um do outro emocionalmente, cada qual pensando em si mesmo, apesar da proximidade física. Então, ela diz assim: faz-se imprescindível desenvolver a capacidade de amar, porque o amor também é aprendido. Olha que beleza isso aqui. Eu nem vou ler mais, porque senão eu vou sair desse outro texto e ficar nele. O amor também é aprendido. Olha que beleza, né? A gente aprende a amar. Mas eu volto a dizer, a gente aprende a amar espontaneamente, não no sentido da gente querer se forçar. É uma mudança de perspectiva. Quando é que a gente aprende a amar? Quando a gente muda de perspectiva, quando a gente vai mudando a nossa forma de ver o outro. Então, quando dois superficiais se encontram, mesmo assim a relação está fadada ao fracasso. Porque o que liga uma pessoa a outra é o sentimento. E para que a gente possa se vincular de maneira sólida ao outro, a gente carece de desenvolver esse sentimento. E quando dois superficiais estão juntos, por uma conveniência
qualquer coisa que aconteça na relação é um fator para que eles se separem, para que eles se distanciem, para que eles se percam um do outro. Então, ainda assim, não funciona. E por isso que a gente vive o processo de extrema solidão que nós estamos vivendo hoje. Agora, às vezes, eu volto a dizer, quando você tenta dar certo com alguém e você não consegue dar certo com alguém, pode ser que você esteja no karma de solidão. E aí depois você vai ler esse texto da Joana, que está na internet, e ela vai falar do karma de solidão, porque também pode ser um karma, né? Pela vida que você teve em vidas posteriores, e nessa aqui você veio experimentar a solidão nesse sentido, não no sentido de que você não pode ter ninguém para te amar, mas nesse sentido específico do casamento, né? Você não dá certo porque você veio corrigir coisas do passado e aproveita para canalizar para outros setores. Então, ficou alguma que eu não consegui te responder? Porque eu não vou lembrar de todas. Não, tá tranquilo. Aí tem o exemplo da Ivone, né? Que na última encarnação dela, ela não conseguiu encontrar, né? Isso. No caso da Ivone, era um karma de solidão. Ela veio com esse karma, né? E ela não poderia. E tem até uma coisa bem forte que eu acho, Márcia, muito impactante para nós que somos apaixonados, né? A Ivone, o maior desejo da vida dela era casar. Olha só para te ver como o karma de solidão é forte, né? O maior desejo da vida dela era casar. E quando ela estava jovem, ela encontrou um pretendente, né? Não foi por falta de pretendente. Ela encontrou um pretendente, ela começou a se enamorar desse pretendente, ele convidou ela para ir ao cinema, né? Como um bom galanteador da sua época. E ela aceitou, e ela estava se preparando, né? Colocou uma roupa muito bonita, né? Sabe como eram as jovens daquela época, principalmente modesta, né? Como a dona Ivone era bem modesta, que eu falo no sentido financeiro. Então, ela tentou trabalhar ali a melhor roupa para ficar mais bonita possível. Quando ela vai chegando à porta do cinema, quem ela olha? Charles e Bezerra de Menezes. E aí o Charles, que é muito incisivo, disse assim para ela: esse momento é o teu momento de escolha. Se tu entrar por esta porta e encontrar esse rapaz, pode nos esquecer, porque nós nunca mais estaremos contigo. Então, olha que pressão, né? Então, ou era os bons espíritos, ou era a tarefa mediúnica, ou ela ia ao encontro dos seus impulsos. Mas a gente volta a dizer, por que isso aconteceu com a Ivone, né? A gente pode dizer, nossa, como Deus é mau, como os espíritos são maus. Mas a grande falência milenar da Ivone, desde há 2000 anos, ela vinha falindo no setor do casamento. Entendeu? Então, não foi uma coisa de 1, 2, 3 encarnações. Há quase 2000 anos, ela vinha falindo neste mesmo aspecto, que era a relação. Então, por isso, ela caiu no karma de solidão. Só para deixar claro que os nossos karmas não são coisas só do ontem, são erros arraigados milenarmente, que nós ainda não conseguimos superar. Mas, no geral, existem esses casos de karma específicos, mas, no geral, é a futilidade humana mesmo que a gente conhece, de convivência e de análise, né? Essa falta mesmo de querer solidificar a relação. E sabe por que é difícil? Eu já dou a palavra para os demais. Porque um relacionamento afetivo, qualquer que seja ele, exige renúncia. Você precisa renunciar em algum momento a si mesmo. Isso em qualquer convivência. E quando você não está preparado para renunciar, você não está preparado para amar. E aí, por isso, os relacionamentos se esfacelam. Isso, qualquer que seja a configuração dele. Entre amigo, entre familiar, entre cônjuges. Se não houver renúncia, não existe amor. Aí eu passo a palavra para a Elisa, que está na vez. Desculpa, gente, eu estou com a voz meio rouca, então, mas eu... Nossa, Carlito, esse estudo de hoje, nossa, em várias partes que você foi comentando e durante a leitura eu me vi enquadrada nele, né?
eu acho que eu já comentei, acho que algumas vezes, né, durante o estudo, que eu, digamos, eu acho que eu sou essa egoísta, né, que você até falou, porque, e é algo de pequena que eu tenho, porque é estranho, é uma dualidade, assim, eu fico observando, porque desde pequena, eu me lembro que eu entrava no ônibus e eu não gostava que eu encontrasse pessoas conhecidas que viessem ao meu lado para ficar conversando. Eu não queria. Aquilo me incomodava tanto. Então eu ficava, ai, tomara que eu não encontre ninguém. Porque eu sempre gostei de ficar nos meus pensamentos, nas minhas, sabe, pensando. Então, mas, né, você vai crescendo e você vai mantendo esse hábito e esse costume que você tem, né? Porque é teu, né? Mas com o tempo eu fui observando, não, isso não está certo, né? Não, você não pode ser assim, né? Tem algo aí, né? Mas eu sou meio assim. E quando você falou assim, olha, quando você, às vezes, você se introduzir num grupo, você está forçando a barra a se introduzir nesse grupo, e que você está escondendo algo, manipulando algo, o ideal é você fazer com que as pessoas te incluam nesse grupo, né? Eu sempre fui muito incluída nos grupos, e me incluíam nos grupos, me incluíam, eu sempre senti isso, mas eu sempre tive essa avaliação, né, se aquele grupo eu pertenço ou não, e às vezes eu me dou para trás, né, então eu vejo, puxa, lá vem aquele lado da Elisa, assim, digamos, eu sempre estou, digamos, nessa solidão, vamos dizer, mas que eu mesma me coloco, né? Mas é uma dualidade porque eu digo assim, eu adoro participar de trabalhos que sejam em grupos, onde tem várias pessoas fazendo as coisas, e todo mundo se ajudando, e todo mundo construindo, e tudo, sabe? Eu adoro promover isso e gosto de estar aí. Mas parece que tem um outro lado que eu não me aprofundo, né? Eu não me aprofundo. Então, eu sempre analisei isso na minha vida. E desde pequena até agora, assim, eu sou uma pessoa que, digamos assim, eu faço muitas coisas sozinha, né? Eu participo de várias coisas sempre sozinha, né? Isso é desde pequena. Porque eu pensava assim, eu quero participar, eu quero estar, eu quero fazer. Então, independente se eu estiver ali indo sozinha ou acompanhada, o importante é estar indo, porque se eu, às vezes, esperasse que as pessoas me acompanhassem, eu não faria. Então, digamos assim, tem gente que fala, eu não gosto de ir no shopping sozinha, eu vou tranquilamente. Eu não gosto de ir no cinema sozinha, eu vou tranquilamente. Eu não gosto de ir comer sozinha, eu vou tranquilamente. Eu tenho que ter uma companhia na academia. Para mim, não é problema, eu até prefiro estar sozinha, né? Então, eu sempre tive isso, porque sempre eu falei assim, se eu depender de alguém para ir, eu não vou. Então, eu vou sozinha. Isso para mim nunca foi um problema em si. O problema que eu sinto, às vezes, eu tenho muita quando eu sinto essa solidão, é quando você tem valores, né? Que às vezes você vai compartilhar esses valores e as pessoas não te entendem, as pessoas te marginalizam, igual está ali no livro, né? Te colocam como, epa, como? Não, né? Te colocam, nossa, você pensa assim, nossa, nossa, que infantilidade, nossa, que ingenuidade, nossa, como você pensa assim? Sabe, eu sinto essa solidão, né? Digamos, nossa, eu não posso compartilhar isso, né, com alguém, porque é o meu pensamento, então eu sinto também essa solidão, né? Outra parte que eu falei anteriormente, digamos, eu nunca imaginei que era solidão. Eu achava que era aquilo que você falou. Eu sou assim, estou muito bem, estou feliz e é legal. Mas pelo estudo que a gente está fazendo, e como você falou, nossa, não, é uma parte do meu egoísmo que está aí me fazendo assim, né? E agora eu vou fazer uma parte que eu tenho que defender a internet, né? Eu, digamos assim, eu sou muito a favor da modernidade, eu gosto da modernidade, adoro a internet, adoro televisão, adoro novela, adoro TikTok, faço os videozinhos do TikTok, não das dancinhas, não, mas
dos que eu acho que eu me encaixo, dos que eu acho legal, dos que eu acho engraçado. Por quê? Digamos assim, apesar de eu ser uma pessoa muito crítica, tá? Eu observo as pessoas e o comportamento das pessoas e fico analisando eles, né? Eu tenho essa parte assim, mas eu sou uma pessoa muito eu me adapto a essas situações, eu quero participar dos acontecimentos, eu quero estar incluída assim, se aquilo me atrai, né? Se eu gosto, né? Se eu me sinto bem. Então, tem muitas pessoas, às vezes, do TikTok, do Instagram, do Facebook, de todas as redes sociais, às vezes as pessoas se identificam por aptidões que ela tem. Não digamos, vamos se dizer, não me vem a palavra agora, digamos, porque a pessoa é futilidade da pessoa, né? São aptidões que a pessoa, ela quer, ela se vê identificada e ela tem, não, vamos ver como que fica. Eu adoro fazer edição, adoro fazer foto, adoro editar vídeo, adoro atuar, né? A gente fazia o teatro, eu, Aldenir e o Léo, a gente fazia o teatro e era super bacana, né? E com a pandemia a gente teve que parar tudo, né? E a gente estava a gente ensaiava muito, nossa, era super assim, né, corrido. E de repente parou tudo, né? Então eu tinha essa necessidade do atuar, essa necessidade de, sabe, de criar, de criação, né? E um ponto que eu vi onde me ajuda quando a pessoa, que pode ser uma fuga também, ela vai para uma pintura, vou fazer um quadro, vou fazer uma estátua, vou fazer o que seja de arte, né? Ela coloca aquela energia, ela direciona aquela energia para aquilo. Eu me direcionei assim para edição, vídeos, jardim, faço jardim, faço as modelação, sabe? E é a minha forma de direcionar a energia e a minha aptidão. Mas muitas das vezes as pessoas olham tudo aquilo na internet e elas se sentem agredidas, né? Entre aspas, né? Nossa, quanto não sei o que lá, não sei o que lá. Mas as coisas são muito além daquilo, né? Existe a particularidade de cada um e o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é verdade? Ainda mais a internet, nos dias de hoje, como antes, eu adorei o que a Denise falou, porque é isso mesmo que a Denise falou. Aquele tempo lá, era as novelas, era aquilo. Hoje é o TikTok, é o Instagram, o Facebook, é não sei o quê, esses vídeos, essas coisas. Mas é uma forma da pessoa se expressar também, né? Eu não sei mas é a forma assim que eu penso. Não acredito que as pessoas que estão na internet, às vezes até fazendo esses vídeos, que às vezes as pessoas se sentem agredidas, elas façam para agredir alguém. Eu acho que tem mais a ver com a forma que a pessoa vê. É ela com ela. E ela lidar com esse... Por que ela tem esse sentimento? Por que aquilo incomoda com ela? Por que ela acha isso? Né? Jesus já falava assim, viva o mundo, você está no mundo, viva o mundo, mas não seja desse mundo, não se contamine por esse mundo. Mas não é porque você, não, porque, sabe, porque senão a gente vem naquela época onde as pessoas falam, taca a televisão fora, bota fogo na televisão, a televisão é um pecado, e porque o rádio não sei o que lá, sabe? Para mim vem nessa mesma narrativa, nesse mesmo discurso, né? Não. Daí vem aquilo que você falou, qual é a qualidade de tempo que você aplica nisso? Será que você só está nisso? Será que isso é o principal da tua vida ou isso é uma parte da sua vida? Né? Então, eu acho que as coisas elas têm que ser avaliadas dessa maneira e não generalizando tudo, como assim, colocando tudo no mesmo pacote, né? Bom, é isso daí, não sei, eu acho que eu falei muito e às vezes saí um pouco do... Eu posso te fazer meio que se perder. Que nada, Elisa. Eu adoro te ouvir, gosto muito, né? E tu estava falando, eu estava analisando aqui, eu digo, como seria bom se a Elisa fizesse uma terapia comigo, né?
Eu ia amar ser teu terapeuta, Elisa, porque você fala, você coloca tudo, né? Você joga tudo. É. E para o terapeuta isso é muito bom, quem se revela, mesmo sem saber, né? E aí, o que acontece aqui na tua fala? Muitas pontuações interessantes, né? Que corrobora com aquilo que a gente estava falando, louváveis, né? Assertivas. E que, mais uma vez, a gente volta a frisar, nós não estamos demonizando a internet, ao contrário, eu sou um grande defensor dela, e eu acho que eu já deixei isso claro em vários momentos, né? O quanto que a internet, as redes sociais, elas são importantes. E nós já tivemos até discussões nesse sentido em estudos para trás. Mas a coisa, ela é mais funda, né? Agora eu quero pontuar 2 momentos da tua fala. O primeiro momento e esse segundo. No primeiro momento, tu falou um pouco mais de ti, né? Dessa tua necessidade de... Não diria nenhuma necessidade. Essa forma de você se sentir bem fazendo as coisas sozinhas, né? Mais ou menos foi assim que você colocou. Você vai para a academia só, se não tiver ninguém para ir, etc. Então, isso não é um problema e nem um conflito, né? Porque a gente não tem que ser codependente do outro. Isso também não significa ser solitário. Entende? Ou seja, não tem ninguém para ir comigo, ninguém está disponível para ir comigo, ou mesmo eu prefiro ir sozinho. Por exemplo, eu treino também em academia, gosto, e eu vou sozinho. Às vezes tem até pessoas que dizem assim, Carlito, que horário tu vai, que eu queria ir contigo? E aí eu já não gosto, eu digo não, porque tem experiências que são solitárias. Solitárias, não no sentido de solidão, solitário no sentido de você precisa fazer só. Tem coisas que é só eu comigo mesmo. Por exemplo, ler um livro. Ler um livro é uma experiência que exige eu estar sozinho, eu estar comigo mesmo. Assim, por exemplo, eu adoro assistir filmes sozinho, eu odeio cinema por isso. Entendeu? Eu não gosto de cinema porque eu quero assistir o filme sozinho, para eu poder analisar, para eu poder voltar quantas vezes eu quiser, para eu poder repetir uma cena que eu achei interessante. Então, eu adoro assistir filme sozinho. Para mim é uma experiência solitária. Quando eu vou assistir com alguém, às vezes eu faço para agradar a outra pessoa, mas eu mesmo não presto nenhuma atenção no filme. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que existem momentos em que nós nos realizamos conosco mesmo. E isso não é ser solitário. Isso, ao contrário, é amor próprio, você gostar da sua companhia, é você gostar de si mesmo, entende? Eu volto a dizer que solidão é quando você não estabelece laços afetivos, quando você não pode contar com ninguém, entendeu? Em situações, por exemplo, de uma grande crise. Poxa, eu não tenho nenhum amigo para desabafar. Eu estava conversando com uma pessoa, eu tenho um amigo que mora em São Luís e ele está no término de relacionamento, ele está se separando. E ele liga muito para conversar comigo, para desabafar, e ele diz mesmo claramente, ele diz, Carlito, eu estou te ligando porque eu não tenho ninguém para desabafar, eu não tenho ninguém para conversar, eu só te tenho, meu amigo. Entende? Então, ele é um indivíduo solitário, entendeu? Porque ele não tem muitas pessoas. Ainda tem, entendeu? Uma que ainda consegue lhe corresponder, mas tem gente que não tem ninguém, é zero. Então, isso que caracteriza a solidão, entende? Não é eu fazer coisas sozinho em determinados momentos, eu gostar da minha companhia. Não, isso é ao contrário, isso é muito bom. A gente precisa gostar da nossa companhia, a gente não tem que ficar codependente de ninguém. Se alguém quiser vir e partilhar, ótimo. Se não quiser, eu permaneço bem e feliz também comigo mesmo. Agora, solidão é uma outra configuração. Agora, falando das redes sociais, as redes não é demonizando as redes sociais e nem a tecnologia, mas é aquilo que a própria Joana coloca aqui num parágrafo, que ela diz assim, a mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo panegírico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo em que sepultam os valores do idealismo sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. Ou seja,
nós temos aí nas redes sociais, na internet, não o demônio em si, mas uma ferramenta que é utilizada por pessoas que ainda não estão moralmente, muitas das vezes, educadas. É bem verdade que você pode usar as redes sociais para se expressar, como você colocou. Isso é um sentido saudável. Quando você se expressa, você faz uma coisa interessante, né? Que não é algo que revela essa infância emocional que você tem dentro de si. Agora, a gente fala aqui das redes sociais num sentido mais amplo, né? Onde a gente muitos colocam para fora aquilo que há de pior em si, o seu lado primitivo, as suas questões mais fúteis, e não tem como a gente não falar dessa realidade, que é uma realidade. Existem alguns grupos que utilizam bem a ferramenta, utilizam bem, colocam conteúdos nobres, fazem coisas interessantes, fazem até uma dancinha, mas algo interessante, algo que não venha chocar ninguém. Agora, tem pessoas que estão fazendo ataques, né, morais, estão se colocando ao ridículo, estão fazendo coisas que são absurdas, e a gente sabe disso, né? Sabe de ver, sabe de presenciar, sabe de analisar. Então, existe uma massa aí que está controlando a ferramenta tecnológica negativamente, né, contra a si mesmo e contra a própria humanidade. Porque quando uma pessoa veicula algo e isso viraliza na linguagem da internet, outras mentes vão sintonizando com aquele conteúdo e vão repetindo, etc., e a gente vai virando numa histeria coletiva. Então, existe um lado negro no processo. Agora, eu volto a dizer novamente, depende da pessoa que está operando, depende da pessoa que está fazendo uso do instrumento, porque a tecnologia por si só é apenas um meio, ela é apenas uma máquina, mas existe uma consciência que opera por trás dela. Agora, claro que existem conteúdos nobres, coisas que são interessantes, mas existem muitas outras que a gente sabe que é desagradável. E isso não começou com a internet, como bem a Denise lembrou. Isso já estava muito antes, com a televisão, com o rádio, o programa de chacrinha, né? Então, coisas extremamente desagradáveis que aconteciam naquele programa, que até hoje é ovacionado, todo mundo ama chacrinha, acha revolucionário, mas ali era um monte de coisa ridícula, de mulher seminuas, rebolando e etc. E a gente sabe que aquilo é ridículo, e não adianta dizer que é expressividade, porque nós sabemos que é contra o próprio indivíduo, né? Então, nós sabemos que a gente não pode viver do comércio da nossa própria sexualidade, né? Não que a gente queira ser pessoas ilibadas, né? Não pregando aqui uma moral e etc. Não é isso. Não é no sentido da gente parecer que é atrasado. É no sentido de preservar os valores. Só isso, né? Preservar os valores. Então, a gente pode utilizar a ferramenta de maneira saudável, podemos utilizar a ferramenta de maneira respeitosa, podemos utilizar a ferramenta para veicular coisas positivas, né? Mas podemos também utilizar para veicular muito lixo, muita coisa negativa que está circulando por aí. Carlito, ouvindo tudo isso, a gente pensa como nós somos carentes, né? Como nós buscamos tantas coisas para nos apaixonar e a gente vai se decepcionando nessa busca e não vai cuidando disso e acaba buscando outros meios, né? E isso vai crescendo e a gente acaba tendo várias paixões, sempre com um olhar para nós mesmos, né? Sempre atender, sempre sanar aquilo que ainda falta, aquela busca, como isso fala de uma carência, né? Eu estava ouvindo a Iracema falar no início do estudo, falando do grupo que ela tentava entrar, e ela falava assim, eu tô saindo do tema, e eu pensando assim, aqui comigo, como ela está dentro do tema, né? Como ela está falando de solidão, de estar só, porque estava tentando entrar em um grupo e não consegue. Isso falou comigo, se comunicou comigo, porque eu também já vivi isso na natação.
Eu tentava entrar num determinado grupo e não conseguia, e me sentia só. Me sentia ali, sabe, mal por ver que todo mundo fazia os exercícios juntos e eu não conseguia entrar naquele grupo. No meu caso, ali naquele momento, era mais uma coisa de locomoção, porque eles eram muito rápidos e eu muito lento. E como eu me sentia só com isso. E quando você fala, né, da solidão do Divaldo, eu estava pensando em falar dessa solidão, e você acabou trazendo essa solidão aqui para o estudo, aí eu fico pensando assim, como deve ser essa solidão, né? Que sentimentos devem estar ali no Divaldo para que ele possa se sentir nesse estado? Deve ser bem diferente dos meus, quando eu sinto solidão, com certeza. E como é interessante a gente falar que independe de estarmos no meio de muitas pessoas, pode estar inserido num grupo, a gente pode estar dentro de casa com muitas pessoas, a gente pode estar próximo, pode estar casado e se sentir só, né? Sentir essa solidão. E às vezes a gente nem sabe, nem toma conta de que está sentindo isso. Como não? Como é difícil, às vezes, a gente assumir, sim, eu sinto solidão, né? E como tem uma forma disso diminuir. Ou seja, você vai fazer uma terapia ou você vai fazer uma autoanálise, porque quando você busca, né, substituir essa solidão por alguma paixão temporária, seja ela TikTok, TV, pessoas, e quando essa relação não continua, isso abre um buraco muito grande de você, porque não ocupou algo que deveria ter sido ocupado naquele momento, né? Você está buscando algo e acaba incluindo uma coisa muito diferenciada. E só para finalizar, em sala de aula, trouxeram um exemplo muito interessante sobre a televisão. Eram gêmeos, os dois tinham autismo e um era muito ligado à TV, assistia TV o tempo todo e o outro não. Aquele que não tinha, que não era muito ligado à TV, e abria para novas descobertas, para poder brincar, para poder fazer novas atividades, viveu muito mais do que aquele ligado à TV. Aquele morreu primeiro, o outro teve mais tempo de vida. Assim, como as coisas também faz diferença quando você não tem o seu psicológico totalmente voltado para a sanidade, mas você ainda assim necessita de coisas, necessita de limites, necessita de coisas mais voltadas para a saúde mental, porque eu acho que aquilo foi cansando tanto esse ser, e ele acabou vivendo só isso, enquanto que o outro não. E receber os mesmos cuidados, o mesmo, sabe? Então, é só para poder trazer esse exemplo do exagero, né? Não é que é mal, mas é o exagero. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário dentro dessa tua fala, porque em relação à questão da solidão do Divaldo e etc., que você cita aí, né? Que deve ser bem diferente da nossa, e só para fechar aqui, de fato é muito diferente, porque a solidão experimentada por um Jesus Cristo quando esteve aqui, porque Jesus também experimentou solidão, tá, gente? Tanto é que quando ele foi crucificado, nenhum dos seus amigos permaneceram, né? Daqueles do grupamento mais próximo. E a solidão das grandes almas é a maior de todas as solidão. Sabe por quê? Porque é a solidão da não identificação. Essa é a maior de todas as solidões. Porque a gente, aqui muitos colocaram a sua solidão no sentido de querer se encaixar, de querer se identificar com aquele grupo. E a solidão das grandes almas é o oposto. É a solidão da incapacidade de identificação, porque o que a gente está vivendo, o que nós estamos buscando, está muito longe do que eles estão aspirando, do que eles estão desejando. Então, é a solidão da identificação. Então, já imaginou você estar no mundo e não se identificar com nada e nem ninguém do mundo?
porque ninguém está na mesma faixa, não está pensando como você, está sentindo como você. Então, é a maior de todas as solidões, né? E aí eu lembro que o Divaldo, até ele mesmo diz uma vez numa palestra, ele diz assim que ele estava experimentando uma grande solidão porque a vida dele estava virando um grande cemitério de saudade, né? Porque a vida longeva trazia essa questão, porque você enterrava todas as pessoas que você amava, né? Então, viver muito também traz uma espécie de nostalgia, porque você vai se despedindo de todos que você ama e no final você vai se sentindo só também. Então, a gente atravessa solidão nesse sentido em grandes momentos na nossa vida. Mas a gente não deve ser vencido pela solidão. Quando a solidão chega, como dizia Joana para Divaldo, só é solitário quem não é solidário. A gente deve de preencher esse vazio com o sentido do bem, com o sentido da caridade, com o sentido da doação. E aí nós vamos conseguindo atravessar esse sentimento, essa sensação de solidão. Então não é você ir fazer vídeo no TikTok que vai te deixar menos infeliz. Não é você ir postar alguma coisa no Instagram que vai te fazer menos infeliz. Não é você rebolar, entendeu? E fazer um vídeo e postar para todo mundo curtir que vai te fazer menos infeliz. Porque o dia que você não puder mais rebolar, o dia que você não tiver o número de curtidas que você teve no dia anterior, aí a sua felicidade acaba novamente, porque não foi em bases sólidas. Nós só vamos ser felizes quando a gente encontrar o sentido espiritual, quando a gente for em direção a ele, porque esse sim tem sabor de durabilidade. Então é esse que nós devemos aspirar e buscar para preencher os imensos vazios da nossa alma. E só para coroar aqui o final, eu me recordei de uma passagem que está no livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, quando Jesus está experimentando o seu ápice de solidão, que é o momento que ele está no horto. E ele está se sentindo tão sozinho, que ele convida os seus 3 discípulos mais benquistos, os mais próximos de Jesus. Era Tiago, irmão de João, era o próprio João e era o Simão Pedro. Esses 3 discípulos eram os grandes amigos de Jesus, eram os mais próximos dele, por isso ele os convidou para orar com ele no seu momento de solidão. E quando Jesus orava com o Tiago, com João e Simão Pedro, eles dormiam. E Jesus se sentia tão só que veio e os acordou por várias vezes, até que em uma ele admoesta os discípulos e diz assim: será que nem neste momento extremo vocês são capazes de velar comigo? E aí o João fica muito impressionado com essa fala de Jesus. E após a crucificação, a morte do Cristo, João ficou com essa consciência de culpa por ele ter dormido no momento em que o seu mestre mais precisava da sua companhia. E ele ficou se culpando por vários e vários dias, até que Jesus aparece para ele em sonho e pede que ele retire a consciência de culpa, porque aquele momento era apenas uma lição que ele estava querendo deixar a eles. E aí João pergunta aqui qual seria essa lição. E aí Jesus diz: João, nos momentos mais decisivos da nossa vida, nós sempre nos encontraremos sozinhos. Sempre vai ser nós conosco mesmo. Por mais que nós tenhamos grandes amigos, grandes laços, grandes afetos, mas tem situações da nossa vida que a gente sempre vai atravessar em solidão. E um deles é o desencarne. Ninguém vai morrer por nós. Ele é único, ele é uma experiência nossa. E o dia que a gente desencarnar, embora nós estejamos arrodeados de amigos deste e do outro mundo, é uma experiência solitária, é uma experiência individual. Então, nós temos afetos, nós nos ligamos,
nós criamos e estabelecemos afetividade com os outros, mas isso não nos exime daquilo que compete somente a nós atravessarmos nos nossos estados individuais. Então, meus irmãos, muito obrigado, muita paz para vocês, obrigado pelas discussões, pela interação, e o estudo de hoje foi muito gostoso. Forte abraço. Carlito, ainda temos a Denise e a Iracema com a mão. Ah, temos? Então fica à vontade. É porque ele não viu. Eu tenho a noite toda. Eu vou ser breve. No assunto da solidão, por incrível que pareça, eu acho que é uma experiência boa, e por não dizer necessária, sabe? Eu acho muito estranho quem nunca teve a solidão, ou quem nunca passou, quem nunca vai passar por solidão. Me dá uma sensação assim de meio que ser psicopata que não passa por solidão, né? Porque ele se basta, não é isso? O psicopata se basta. E eu acho que é uma experiência necessária, seja criança, adolescente, adulto, idoso, acho necessária. É uma experiência. Você não é uma experiência de humano, você não vai vivenciar isso. Ninguém vai morrer para você, e também ninguém nasceu no seu lugar. Também foi, né? Um momento só. Agora é você com você mesmo, né? E eu acho isso que é necessário, mas é necessário, né? Acho que não há nada de errado nisso. Quando você experimenta, você, né, com a própria palavra diz, você está experimentando para depois, quando você tiver que passar por uma segunda, terceira vez, você já sabe, você já teve aquela clínica, né? Você já teve clínica, então você sabe tirar proveito da solidão. É só isso. Perfeito. É isso mesmo, né? Você colocou bem a experiência, né? É uma experiência. Todos nós experienciamos, em alguns momentos, a solidão, né? Agora, a solidão no sentido de você saber lidar com alguns conteúdos que são seus, que são individuais. A gente precisa saber ser sozinho, estar sozinho, na verdade, né? E isso não significa ser sozinho. Então, existem pessoas que não querem nunca estar sozinhas, e essas são descontroladas, porque a gente precisa de um momento em que nós estamos e precisamos estar sozinhos. Estar sozinho, mas ser sozinho é uma outra configuração, e é essa que configura esse estado patológico que a Joana vai trazer como solidão. Então, eu tenho momentos em que eu preciso estar sozinho. Estar só é uma experiência que me enriquece em muitos momentos, mas isso não me faz ser só. Isso não desqualifica os laços que eu já construí, que eu já solidifiquei na minha trajetória evolutiva. Tanto é que mesmo nesses momentos onde a gente vai atravessar em solidão, mas nós sempre teremos mãos amigas ali que irão nos ajudar e nos assessorar em algum momento. Pode falar, Iracema. Bom, em momento algum, eu acho que realmente a internet é uma coisa maravilhosa, as redes sociais, principalmente nesse momento que eu estou vivendo, eu vou ficar 6 meses afastada do meu país, né? Então, eu estou vivendo um momento de solidão. Então, eu preciso muito das redes sociais para estar em contato com os meus amigos, a minha família, a minha mãe, meu marido que não está perto de mim. Eu preciso dessas redes sociais muito para estar em contato com a minha família, porque eu preciso deles, né? Então, eu estou realmente vivendo um momento grande de solidão, né? Eu estou vivenciando isso, né? Eu nunca pensei na minha vida estar vivenciando isso, né? Mas eu sei que eu estou trocando tudo isso por um momento muito especial, porque eu preciso estar aqui
ajudando a minha filha, né? Porque ela tem uma menina, eu tenho uma netinha de 5 anos e ela está precisando de ajuda porque está chegando a Julinha, né? E eu preciso estar aqui do lado para ajudá-la, né? Então, realmente, eu preciso estar aqui como mãe, como avó, como, sei lá, como sogra do meu genro, como uma ajudante, como uma, sei lá, uma empregada, uma cuidadora, uma babá. Eu preciso estar com todas as, né, uma mãe polvo, né, uma mãe que tem mil tentáculos fazendo milhões de coisas, mas aquela parte minha que quando eu vou deitar aqui, eu estou, né, longe das pessoas que eu gosto, quer dizer, é lógico que eu gosto demais da minha filha, da minha neta, do meu genro, mas eu não saio, eu não falo com ninguém, eu não saio de casa, eu não vou a um mercado, eu não vou, tudo vem para mim, o mercado, as roupas, as coisas, tudo vem para mim, eu não saio, né? Primeiro que semana passada caiu uma nevasca aqui, então, aqui é muito frio, é diferente do meu país, né? O inglês eu não domino, eu falo, mas não domino, né? Então, eu estou realmente vivendo totalmente um momento de solidão, de todos os lados, né? Para ir buscar minha neta, eu vou reto, vira à direita, vira à esquerda, dou no colégio. Volto, vira à esquerda, vira à direita, estou em casa. Quer dizer, é tudo assim, muito mecânico, mas eu tenho certeza que no meu íntimo é isso que eu vim uma missão, né? Então, o que me vale realmente são as redes sociais, com certeza, né? Eu estou muito naquela de o tempo que eu tenho, eu estou falando com uma amiga, falando com outra amiga, com a minha mãe, com meu marido. Meu marido chega em agosto, porque eu tenho meu filho, tenho a minha neta de lá. Eu preciso, desculpa, mas é que o tema de hoje, quando a Denis falou para eu falar de solidão, eu falei assim, meu Deus, logo que tema que ele pediu para eu falar, né? Porque eu estou vivendo isso, né? Tá aqui, ó. Né? Nesse momento está realmente muito perto de mim, né? Eu estou nesse momento agora, né? Então, realmente, tudo que ela está falando, eu estou absorvendo e estou também me acalmando, né? Eu tenho ido dormir todo dia ouvindo palestra, porque eu estou tentando como é que se diz, me aconselhar, né? Que você começa a se aconselhar, a ouvir, ter alguma coisa para ouvir à noite, né? Não tenho os hábitos que eu tenho, claro, tem uma criança dentro de casa, é diferente da minha casa, do meu ritmo de casa. Então, é isso, desculpa, desabafo. Nada, não tem nada que pedir desculpa. Aqui nós estamos mesmo para desabafar. Isso aqui é uma terapia de grupo e a gente pode ficar à vontade para falar e dizer o que nós quisermos, porque aqui não tem censura, tá, gente? Só para deixar claro aqui para vocês que esse grupo de estudo é o único que não tem censura. Você pode falar e dizer o que você quiser. Então, a gente só agradece, compartilha, né? Todas essas informações que vocês trazem, que isso também soma muito ao nosso aprendizado, à nossa experiência, e dizer que é assim mesmo, a gente vai atravessar esses momentos de solidão, e como a gente colocava antes, né, o Divaldo, o Chico, o Cristo atravessou, então quem somos nós para dizer que nós não temos solidão? Primeiro a gente tem que se identificar, a gente tem que se conhecer, e o quanto que é libertador quando a gente admite isso para si mesmo, né? Porque a pessoa diz assim, eu não sinto solidão, como se isso fosse sinônimo de fortaleza. E, ao contrário, isso é fragilidade.
Sabe o que é ser forte? É quando você admite o que você é. Eu não dou conta mesmo. Ó, isso daí eu não dou conta, eu não tenho condições para isso agora, eu estou sentindo carência mesmo, eu ainda não casei, mas eu queria um casamento, porque eu queria uma vida dessas. Seja verdadeiro com você mesmo. E a partir do momento que você ser verdadeiro, você vai estabelecer vínculos saudáveis, você vai desenvolver afetividade espontânea, porque as pessoas vão se inclinar a você pelo que você é, não pelo que você quer ser ou pelo que você deseja ser. Então, a gente carece de ser autêntico consigo mesmo. Estou com carência? Estou. Entendeu? Todo mundo tem carência, gente. Carência de uma coisa, carência de outra. Entende? Então, a gente tem que ser verdadeiro consigo mesmo, admitir os seus limites, admitir suas fragilidades. E nisso, a gente se torna forte. Porque sabe quando é que a gente se torna forte? A gente se torna forte quando nada que o outro nos diz de fora nos fragiliza, porque tudo a gente já identificou dentro. Então, quando alguém chega e diz assim para Denise, por exemplo, ai, Denise, como você é assim? Ela não vai se sentir fragilizada porque ela já identificou. Sim, sou eu mesmo. E você está dizendo ainda é o mínimo, porque tem mais coisa ainda para cá que quem sabe sou eu. Então, olha que maravilha, né? Você está lendo minha mente, nossa... né? Mas você está lendo isso minha é a mente, nossa que eu ia falar fortaleza. exatamente assim, tipo, você tem que assumir, assuma, né? Depois que você assumiu, quando viu, mas você demorou para descobrir. Exatamente. Então, a gente se fortalece naquilo que a gente se reconhece ser, né? E naquilo que a gente nega, a gente se fragiliza. Então, enquanto você está negando, toda vez que a pessoa tocar lá na ferida, você chora, porque você não quer admitir que é. Mas quando você admite, é tão tranquilo, é tão mais suave. Então, a gente carece de fazer essas análises para dentro de nós. E todos nós, em alguma medida, somos solitários. Todos nós enfrentamos solidão. Todos nós temos estados de solidão. Agora, o que a gente não deve fazer é desses estados uma morada definitiva. A gente carece de atravessar esses estados, superá-lo e ir em direção de outros objetivos que nos enriquecem e que têm um sabor de durabilidade. Então, essa é a nossa mensagem da noite de hoje e a gente prossegue na próxima terça. Uau, não dá vontade de parar, né, gente? Dá vontade de continuar e continuar. E como é interessante, né, esse grupo. Aqui a gente encontra realmente um lugar seguro para falar sobre nós. Afinal de contas, nós estamos estudando o autoconhecimento, né? Sobre as informações aí da nossa querida Joana de Ângeles. Então, agradeço a todos vocês, mais uma vez, por colaborar com esse estudo, né? Por trazer tantas informações, falar sobre vocês, falar sobre... Eu falo sobre mim, todo mundo fala sobre si. Muito obrigado, Carlito, por direcionar isso de uma forma tão leve e fazer com que a gente consiga, né, realmente falar daquilo que existe em nós sem medo, né, e que consigamos fazer com que isso seja mais natural nos estudos que vão seguir.